iniciar. Amém? Pai do Senhor, queridos irmãos, boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui em uma live aqui para nós estudarmos a lição da escola bíblica, que seria a lição número 3 do nosso trimestre. E o nosso tema ele é a eleição e predestinação. Nós estamos aqui no Face do irmão Adriano, é o nosso auxiliar aqui na congregação, nosso co-pastor aqui na congregação do Jardim Paquetá, que tem nos ajudado. E nós estamos com esse propósito de ministrar hoje aos irmãos acerca da eleição e predestinação. Nós vamos discorrer sobre esses temas, se der tempo nós darmos, era para nós conversarmos mais cedo, porém não houve como nós iniciarmos antes, devido a algumas situações, mas agora nós vamos iniciar essa lição para a honra e glória do nome do Senhor, a fim de que Deus venha falar conosco e venha falar com você que está aí na sua casa, que está ouvindo, queremos louvar a Deus, pela sua vida e pela sua família. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que será de grande proveito essa lição ao nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos, para os meus colegas e amigos do Facebook. Compartilhe, comente. Se tem alguma dúvida, pode perguntar aí no campo dos comentários. Nós buscaremos responder a todos. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Então vamos orar, irmãos, iniciar uma oração em nome de Jesus. Logo após nós estaremos aqui lendo a leitura bíblica em classe em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno e querido, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos para trazer, meu Pai querido, a tua palavra, Senhor, não somente ao coração deles, meu Deus, mas ao nosso também. Deus, venha falar conosco nessa noite, que venhamos aprender de ti, Senhor, que saímos daqui instruídos sobre esse assunto. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós pedimos e te louvamos, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como nós falamos, a nossa lição ela tem por título eleição e predestinação. O nosso texto áureo ele está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo de número 1, versículo 4 e 5. A verdade prática diz da seguinte forma: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo número 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa leitura bíblica em classe nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos
e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Então nós vamos falar acerca desses dois temas nessa noite e através desses temas nós vamos discorrer o significado, o que quer dizer e também falar sobre algumas doutrinas que as pessoas ensinam e que às vezes distorcem a própria palavra. Amém? Irmão Adriano. Vamos também ver as definições, assim como o nosso pastor mencionou, e na verdade também desmistificar, não é, algumas doutrinas, não é, que se pregam por aí sobre a predestinação fatalista, não é, a pessoa que já nasceu predestinada, já nasceu para receber a salvação ou nasceu para ser condenado, não é? Vamos hoje ver realmente o que a Bíblia diz acerca da predestinação, da eleição e da predestinação, não é? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, não é? Nessas 3 lições, né? Nós estamos na 3ª lição já, nós estamos no capítulo de número 1 de Efésios. É bom que os irmãos se atentem aí, leiam a palavra de Deus e fiquem por dentro das lições. Amém? Aqui na lição, no tópico de número 1, subtópico de número 1, a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha, não é? E é interessante também citar para os irmãos que a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1808, fala sobre eleição e predestinação. Você que tem uma Bíblia aí de Estudo Pentecostal, né, você pode estar conferindo, e é bem detalhado o estudo que a Bíblia de Estudo Pentecostal traz. E é interessante nós vermos que das seguintes verdades, né, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a eleição é cristocêntrica, não é? É somente em Cristo somos eleitos, né? Na verdade, nós somos eleitos mediante Cristo é o centro. Cristo é o centro, na verdade, não é? E em segundo lugar, a eleição é feita em Cristo pelo sangue de Jesus Cristo, não é? Não é porque a pessoa nasceu para receber a salvação ou a outra nasceu para ser condenado, não. A eleição é feita através do sangue de Cristo. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, esses recebem e são eleitos de Deus, não é? O outro ponto é a eleição em Cristo, em primeiro lugar coletivo, a igreja de Cristo é eleita, não é? Então já tira realmente aquela questão de dizer uns é escolhidos, outros não. Na verdade, o ponto da eleição não é a igreja de Cristo é a eleita, não é, que é predestinada para receber a salvação, ir para o céu. Amém? Não é como a predestinação fatalista, né? Onde fala que uns foram destinados para a perdição e outros para a salvação. Exatamente, né? E quarto ponto aqui, um dos mais importantes também, que é bom mencionar nesse estudo de eleição e predestinação, é que a eleição para a salvação em Cristo é oferecido a todos, não é? Você pode ler aí na sua casa, Tito, Paulo fala a Tito, capítulo 2, versículo 11, né, que Deus manifestou a sua graça para todos, a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. João capítulo 3, versículo 16 e 17, onde fala que Deus amou o mundo e deu o seu próprio Filho. O versículo 17 fala que o próprio Jesus, ele não veio para condenar, mas veio para trazer salvação a todos os homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e até o versículo 6 também vai falar que a graça de Deus, não é, a salvação é para todos, não é somente para um grupo. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 9. Os irmãos podem estar conferindo aí nas vossas Bíblias. Amém? Aqui o subtópico de número 1, a lição vai falar que Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, né? Lá no capítulo de número 1, versículo de número 4 de Efésios,
Paulo ele fala de 3 aspectos dessa escolha: em quem fomos escolhidos, né? Fomos escolhidos em Jesus Cristo. O segundo ponto aqui, em que tempo se deu esta escolha? Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. Deus escolheu, não é, a igreja antes mesmo da fundação. Já é um plano divino para a salvação, para a redenção de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Exatamente, já demonstrando a presciência de Deus, né? A onisciência de Deus, o saber de todas as coisas. Então, através dessa presciência, Deus elege um povo, né? Escolhe um povo, e esse povo será remido, lavado no sangue do Cordeiro, a fim de obter essa salvação, que é uma salvação condicional ao homem. É uma salvação condicional, não é uma salvação condicional. Por exemplo, como a predestinação fatalística, as pessoas acham está predestinado para a salvação, ele pode fazer e acontecer, mas ele é salvo, porque está predestinado para a salvação. Enquanto que o outro, ele está predestinado para a perdição, mas ele pode santificar-se o quanto possível, mas o fim dele seria a perdição, no caso. Então, seria a própria palavra de Deus, ela seria o quê? Ela seria controvérsia nesse sentido, se nós analisássemos dessa forma. Mas não, através da ciência de Deus, do saber de Deus, do entender de Deus, Deus já escolhe antes que nós fôssemos formados, antes que nós fôssemos gerados, antes que nós estivéssemos no ventre. Deus já havia escolhido a nós para sermos um povo seu, um povo lavado, remido, e isso nos faz, vamos dizer assim, aptos para a salvação. E qualquer ser, ele pode alcançar a salvação, se assim ele se voltar para Deus. Quando eu falo que a salvação é condicional, porque depende de quê? Da condição que o homem se porta diante de Deus, diante da sociedade, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, nós não estamos aqui falando de teses humanas, de teses que os homens acabam, vamos dizer, elaborando e tentando colocar na mente das pessoas. Não, nós estamos falando de Bíblia, estamos falando acerca do que a palavra de Deus nos traz nessa noite. Então, é isso que nós vamos estudar nessa lição, em nome de Jesus. E o mais interessante que sobre isso, que sempre foi através de escolhas, não é? Se os irmãos bem atentarem o livro de Josué, o próprio Josué chega diante do povo e ele menciona: escolhei hoje a quem servais, se é Deus, não é? Ou se é os deuses a quem vossos pais serviram no deserto. Exatamente. Então tem escolha desde o início. Deuteronômio, capítulo de número 28, não é? As bênçãos de Deus sobre a vida do povo de Israel também é condicionado à obediência, à fidelidade, à fé, não é? A entrega realmente a Deus, não é? Sempre foi condicionado. Você tem a escolha nas suas mãos, não é? Nós temos a liberdade de escolher, não é? Nós só não temos a liberdade de escolher as consequências, não é? Sim. Eu não tenho a liberdade de escolher a consequência daquilo que eu escolhi, do caminho que eu escolhi, mas o caminho eu posso escolher: ou sirvo a Deus, não é? E desfruto realmente do que iremos estudar aqui essa noite, do que os irmãos vão estar cientes, né? Da eleição, da predestinação, não é? Das bênçãos de Deus sobre o povo de Deus, não é? Ou simplesmente eu escolho seguir outro caminho. O que eu não posso escolher é a consequência do caminho que eu escolhi, sim, ou que eu estou trilhando. Sim. Haja vista que vamos colocar como a lei da semeadura. Eu vou colher o que eu planto. Eu vou colher o que eu planto. É a lei da semeadura. A Bíblia, a própria palavra de Deus, é aquilo que o homem semear, né? Isso colherá. Ele vai ceifar aquilo que ele semeou. Então nós entendemos da seguinte forma: a palavra de Deus nessa noite ao nosso coração, ela nos traz o entendimento de que nós somos um povo escolhido. E qualquer um que queira entrar nessa graça, ele tem esse privilégio. Aí entra a questão que o senhor falou sobre o livre-arbítrio. Josué, ele impõe ao povo, não somente Josué, mas outras pessoas, né? O próprio Elias também, depois ele fala: por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu, se não serviu os deuses. Então, é uma escolha do homem. O homem, ele tem esse livre-arbítrio de escolher
quem ele vai servir como seu Deus, como seu Senhor. Tanto é que o próprio Josué ele fala, ó, vocês vão ter essa oportunidade de escolher, vocês escolham a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, em outras palavras, eu já escolhi. Deus. Eu escolhi servir a Deus, eu escolhi servir aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que com boas obras, com boas ações, praticando bem, procurando fazer a vontade de Deus. E aí nós entramos aqui nessa parte que Paulo ele vai citar que a salvação ela é cristocêntrica, justamente porque Cristo ele tem que ser o centro, não é o homem, é Cristo, e é em Cristo, através do sangue de Cristo. Não é através de outra coisa, é do sangue de Cristo. Podemos inventar uma gama de coisas acerca desse assunto, mas salvação só em Cristo Jesus. Só em Cristo. Só em Cristo há salvação. Então é isso que nós temos que entender nessa noite, que a igreja ela foi eleita como aquela que vai morar no céu, e a igreja ela não é uma pessoa só. Não é uma pessoa só. E nem são denominações, são um grupo de pessoas que servem a Deus, que vivem a sua vida voltadas para Deus, a fim de alcançarem a graça da salvação. Não é a igreja física, né? Onde tem um ministério aqui, outro ministério ali. Não, quando fala realmente da eleição, a igreja eleita é a igreja espiritual. Exatamente. Não é? Aqueles que servem realmente Jesus Cristo. Não é? E somente em Cristo, né? E o terceiro aspecto aqui que nós podemos ver sobre o escrito de Paulo, né? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, você pode conferir aí na sua Bíblia. O terceiro aspecto que podemos ver aqui é a finalidade da eleição. Sim. A eleição, a finalidade dela é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Não é? Deus nos escolheu, Deus escolheu a igreja para ser diferente, separado, né? Santo aqui tem a ideia de separado do pecado, separado realmente do sistema mundano. A igreja ela tem que fazer a diferença. A igreja foi eleita por Jesus Cristo, né? Não há eleição fora de Cristo. Aqui é onde devemos entender e estarmos cientes. Não há eleição fora de Cristo não há eleição sem Cristo. E nem há salvação. Cristo a eleição ela é cristocêntrica, a eleição ela é dada através do sangue de Cristo, a eleição ela é coletiva, é a igreja, é o grupo, Sim. Não sou eu, não é o fulano, é a igreja. Se eu estiver dentro da igreja, conforme a igreja, eu sou eleito junto com a igreja. Mas se eu tirar o meu pé, se eu sair da igreja, eu perdi a minha eleição. Não é por isso que falamos, a eleição é condicional. Sim, é condicional. Somente em Cristo. Exatamente. Somente em Cristo. Ela é condicional por quê? Porque depende de quê? De você estar em uma determinada situação. Se você, vamos dizer, se você se afasta dos caminhos do Senhor, aí nós entramos na questão da predestinação. É o que nós falamos no princípio. Nós estávamos conversando acerca dessa predestinação. As pessoas elas têm um conceito totalmente distorcido da predestinação de Deus para a comunidade acerca da salvação. Porque se nós formos olhar na palavra predestinação, lá vai ter uma coisa que é predestinado, ou seja, antes ele já havia sido destinado para isso. Mas a predestinação da salvação, ela é um conceito diferente. Por quê? Porque primeiro que Cristo ele morreu ao seu tempo por todos os pecadores. Não foi por um grupo de pessoas, por todos os pecadores. Por todos. Então, com essa morte de Cristo, nós alcançamos a graça da salvação. Porém, para entrar nessa graça, eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso, por isso que nós falamos sobre a condição. Então, existe a situação da pessoa, algumas, vamos dizer, algumas teologias por aí, elas vão acabar definindo que o homem, ele uma vez salvo, sempre salvo, e uma vez perdido, pronto, acabou. Se perdeu, irreversível. Há algumas seitas ou algumas denominações que elas vão tratar essa predestinação dessa forma. Porém, nós entendemos da seguinte maneira: o cristão ele tem a chance de voltar a Cristo no momento que ele quer.
No momento que Ele quer. Em que sentido nós falamos isso? Por quê? Porque a Bíblia, ela vai dizer que Deus não quer que nenhum se perca. Nenhum. Se Deus não quer que nenhum se perca, é porque Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, se Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, é porque Ele quer que todos nós venhamos nos salvar através dessa palavra. Porém, nós entendemos que isso daqui que nós estamos pregando é algo condicional. É algo condicional. Tem uma condição para você alcançar essa graça. Tem uma condição, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Há uma condição para você alcançar esse privilégio da salvação. Não é somente, vamos dizer, não é somente falar. Não é somente falar, nós temos que fazer, certo? Exatamente. Nós temos que agir, nós temos que ser, nós temos que ser a igreja. É isso que nos faz o povo eleito, é isso que nos faz o povo escolhido, é isso que nos faz o povo. Mas essa escolha depende também de que nós queremos. Nós queremos, porque Cristo, Ele não é um ser que te obriga, que te obriga a servi-lo, que te obriga. De outra forma, não teria sentido, né, um sacrifício de Cristo, que Ele poderia muito bem obrigar o fulano. Não, você vai sobre julgo e pronto, servir, acabou. Adão nunca teria pecado. Exatamente, porque estava, mas não, Deus coloca aqui o livre-arbítrio, né, para que a pessoa tenha a possibilidade de escolher quem ele vai servir, se a Deus ou se não é a Deus. Então, essa é a nossa situação. E quando nós falamos sobre essa predestinação, nós entramos aí que ela também não é meritória. Ninguém tem o mérito de ser salvo. Eu sou o escolhido. Eu sou... Não. A igreja em um todo. Porque Cristo não morreu apenas por um. Não. Cristo não morreu por uma pessoa. Cristo não morreu por um ser humano, não. Ele morreu por toda a humanidade. Tanto é que lá em João capítulo 3, versículo 17, vai estar escrito lá que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Então nós entendemos que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Amém? E isso, eu estava vendo alguns certos pregadores falam que sobre a predestinação fatalista, né? Que tira realmente, né, aqueles que acreditam que tem escolha, livre-arbítrio, né, que tira a soberania de Deus, né, porque Deus é quem determina. Né? Nós não cremos nesse tipo de determinismo, nesse tipo de predestinação. Pelo contrário, a escolha que Deus nos deu, não é, de seguir a Ele, de servir a Ele ou não, isso torna Deus mais grande ainda, ao meu ver. Isso deixa Deus muito mais misericordioso, isso demonstra realmente quem Deus é. Não é um Deus que é ditador, não é? Nós não cremos num Deus ditador, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno, não. Nós não cremos num Deus ditador. Exatamente. A condição para que eu faça parte do povo eleito, né, é o meu prévio arrependimento. Sim. Eu me arrependo dos meus atos praticados, atos que não agradavam a Deus, e volto a minha vida para Deus, não é? Como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entreguei a minha vida, deixei as minhas vontades, deixei, não é, na verdade, os meus pecados, deixei realmente tudo, não é? É uma entrega. Eu entreguei tudo a Jesus e hoje eu vivo a vida de Deus, aquilo que Ele tem para mim, a vontade de Deus em minha vida, não é? A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, não é? Eu começo eu entro realmente no rol da igreja. Sim. Eu entro realmente no rol dos eleitos. Eu sou eleito por Cristo, é condicional, não é? E a condição é a entrega, a condição é o arrependimento. E João Batista, ele quando pregava, ele falava do arrependimento com frutos. Sim, frutos. Não é aquele arrependimento onde as pessoas, o tal do remorso, não é? A pessoa sente o remorso, a pessoa chora ali, mas amanhã ela volta a praticar aquilo que ela fazia. Isso. Não, João Batista, ele fala do arrependimento com fruto, fruto real. Digno. É o arrependimento que produz fruto. A pessoa não volta a praticar aquilo que ela praticava. Se ela roubava, ela não rouba mais. Não é? Se ela mentia, ela não mente mais. Se ela matava, ela não mata mais.
Isso é o que o Espírito Santo de Deus faz na vida da pessoa, é a santificação de Deus na vida da pessoa, é o trabalho de Deus. Então, a eleição, ela é condicional, ela é condicional, nós temos escolha, você tem escolha, Deus nos deu a escolha, não é? Deus só não nos deu a escolha de colher, não é? Deus só não nos deu a escolha de colher aquilo que eu quero, Sim. não é? Porque eu vou colher aquilo que eu escolhi. Aquilo que planta. Conforme que eu escolhi. Aquilo que planta, não tem jeito. Então, a verdade é que o objetivo de Cristo nessa predestinação, nessa escolha e nessa eleição, irmãos, é que nós venhamos ter uma vida irrepreensível. Sejamos santos em Cristo, né? É aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, está escrito da seguinte forma: para que sejais, acerca da escolha, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo falando aqui aos Filipenses, e ele havia pregado sobre isso, e o pensamento de Paulo é que essa palavra, ela realmente tivesse gerado algum fruto no coração daqueles que a ouviram, para que eles assim passassem à frente, para que no dia, né, da glorificação, Paulo entendesse que ele não havia trabalhado em vão, mas o trabalho que ele tinha feito realmente surtiria o fruto, né? E essas pessoas que ouvissem essa palavra seriam aí santificadas, seriam, vamos dizer, pessoas irrepreensíveis, pessoas que se voltaram para Deus a fim de adquirir o conhecimento e a graça da salvação. Amém? Então, esse é o sentido de nós sermos eleitos e escolhidos. E Paulo, ele diz que nós temos que ser irrepreensíveis diante dele, né? Ele vai dizer que nós temos que ser sem defeito, inculpável. Todos esses termos apontam para a santificação. Isso é o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, nós sabemos que, como nós falamos, a salvação, meus queridos, só em Cristo. Ele nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou para essa salvação em Cristo Jesus, mas isso condicionalmente. Condicionalmente, não quer dizer eu aceitei a Jesus e eu estou salvo. Eu posso depois desviar da graça e mesmo assim eu sair dessa graça e depois, não, eu já fui e já aceitei a Jesus. Já estive na igreja, já cantei no conjunto, já cantei no coral, já fui pastor, então hoje eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu tenho a salvação. Não é assim. Depende de que Deus está voltado para Deus. Houve aí um tempo aí, vamos só fugir um pouquinho aqui do tema, só para os irmãos terem uma noção do que nós estamos falando. Há algum tempo atrás, alguns pastores cometeram suicídio. Não sei se os irmãos aí acompanharam o trajeto, a história ou as notícias. Há algum tempo atrás houve aí vamos dizer, algumas tragédias na vida de pastores que acabaram cometendo suicídio. E aí gerou aquela situação polêmica, que as pessoas gostam de polêmica, e elas começaram a perguntar, principalmente para nós que exercemos a função pastoral, que servimos a Deus nessa função, e as pessoas perguntam: e aí, foi salvo, não foi salvo? Mas era pastor. Então assim, não depende justamente disso. Eu sou pastor, eu sou crente, ou eu sou aqui, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou continuar salvo. Não é assim que funciona. A salvação, ela não é assim que funciona. Ela precisa que nós estejamos voltados para Deus, com a vida de plena santificação diante do Senhor. Amém? E interessante, vai falar também sobre a nova vida, não é? Porque a partir do momento que eu habito em Cristo e Cristo habita em mim,
eu tenho uma nova perspectiva de vida. Sim. Nós até falamos nas aulas anteriores que a pessoa passa por um processo chamado metanoia, sim, que é a mudança de pensamento. Sim. A pessoa não pensa como ela pensava antes, a pessoa não age como ela agia antes. A pessoa tem um novo estilo de vida. E Paulo, em Efésios capítulo de número 4, versículo 22, 25, 28, 29 e 31, Paulo vai falar de práticas que não devem estar no meio do povo de Deus, no meio dos eleitos. Os eleitos já estão longe realmente do velho homem. O velho homem não domina mais, a velha natureza não domina mais. E Paulo, ele alerta os irmãos de Éfeso para ficarem longe desse tipo de prática, da imoralidade, do adultério, da feitiçaria. São práticas carnais, são práticas pecaminosas diante de Deus. Mas aquele que está em Cristo Jesus, Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, que a igreja, aquele que está em Cristo, reflete a glória de Deus. Verdade. Ele reflete a glória de Deus, ele nasceu de novo, recebeu uma nova vida. Esse, o eleito, a igreja de Cristo, o escolhido de Deus, não é? Ele reflete a glória de Deus, não é? Não é mais a vida que ele possuía antes, não é mais os costumes que ele tinha antes, as práticas cotidianas que ele tinha, o que ele praticava. O pecado não domina mais a vida dele, não é? O pecado já não atrai mais a sua atenção, mas o que atrai a atenção do eleito por Deus, por Jesus, em Cristo, na verdade, o eleito em Cristo, o que atrai ele é fazer a vontade de Deus. Ele tem a sua vida para agradar a Deus, para louvor e glória de Deus. Paulo, no versículo de número 4, e o versículo de número 5 de Efésios, capítulo de número 1, Paulo vai dizer que a igreja de Cristo, e Deus elegeu, na verdade, a igreja de Cristo para a honra e glória do seu próprio nome. Exatamente. Para glorificar a Deus. Não é? Você que está nos ouvindo, você foi eleito para a glória e honra de Deus. Não é? Deus te escolheu para a honra e glória do nome dele. Não é? Deus te escolheu e você reflete a glória de Deus. É Deus em você. É Deus contigo. Você agora, é interessante quando eu vejo e lembro de Pedro, né? Pedro estava ali vendo aqueles homens levarem furtivamente no meio da multidão, e tem uma pessoa que reconhece, olha para Pedro e fala: tu é um deles. Pensava que estava escondido. Pensava, tu é um deles. Pedro, não, eu não sou. Não é interessante que nós vemos aqui que não tem como negar. Tem. Aquele que está em Cristo, ele reflete a glória de Deus. E Pedro, não, eu nem conheço. Aí fala, olha o jeito que você fala, não é? É exatamente o jeito dele. Você tem as vestes dele, você se veste igual ele, você fala igual ele, você tem se porta da mesma forma do que ele. Ou seja, aqueles que são eleitos por Cristo refletem a glória de Deus e são parecidos com Cristo. Verdade. Quando nós olhamos acerca da nova vida dos eleitos, aí nós paramos para analisar sobre as características desses eleitos e as obras que não devem, de forma alguma, acompanhar essas pessoas, né? E aí Paulo começa com uma coisa aqui que a maioria das pessoas acha simples, vamos dizer assim, que é a mentira. A mentira não deve acompanhar as pessoas que estão voltadas para Cristo. A mentira não deve acompanhar, embora seja um sentimento muito difícil de ser controlado, porque as pessoas, o próprio mundo é mentiroso, né? É tanta mentira, tanta coisa, os furtos, né? As palavras torpes, a amargura no coração, né? O escritor aos Hebreus disse que não haja em vocês, no vosso coração, nenhuma raiz de amargura, que não venha surgir ou brotar, ou que você não deixe brotar nenhuma raiz de amargura no seu coração, que a pessoa que é amargurada, ela se mata por dentro, né? Então isso aqui não deve ocorrer na vida daquele que foi escolhido. E a finalidade de Deus
fazer isso na vida do cristão, daquele que serve a Deus. Quando eu falo cristão, aquele que serve a Deus, não é outra senão fazer com que o homem venha, vamos dizer, caminhar num processo de santificação cotidiano, aquele processo em que ele vai melhorando no decorrer da sua caminhada. Vamos botar aqui como o atleta que ele começa, aquela pessoa que ele começa a praticar um exercício e ele vai naquele exercício e cada dia ele vai se aprimorando naquela prática até chegar, vamos dizer, ao auge dessa ginástica, ou enfim, desse esporte que ele vai procurar galgar os degraus dessa situação. Então, na salvação, da mesma forma, a santificação, ela é gradual, a cada dia eu tenho que melhorar. Eu estou bom, mas eu posso melhorar. Em que eu posso melhorar? Em que eu posso estar melhor para ser considerado como eleito de Deus? E não que nós venhamos a querer ser melhor do que ninguém de forma alguma. Nunca haja em nosso coração um sentimento desse, mas que nós venhamos ser como Cristo falou, que nós venhamos ser o que? O sal da terra e a luz do mundo. Então nós precisamos ser esses elementos que Cristo falou, e a finalidade disso tudo é que o homem alcance, né, a salvação, né, no final da sua fé ou da sua vida, ou quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, estejamos prontos, preparados e sejamos realmente eleitos em Cristo. Exatamente. E sejamos realmente predestinados para a salvação, e sejamos realmente o povo que vai morar no céu, e sejamos aquele povo que professa a fé em Jesus, que professa Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que o elegeu e o escolheu para uma vida de santidade e por fim adentrar, né, na salvação. Amém. Amém. A eleição ela é feita em Cristo Jesus, não é? A eleição é decorrente do sacrifício de Jesus Cristo, e todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é participante também da redenção, não é? A pessoa é pago, né? Hoje eu estava falando ali no meu trabalho com um colega, o Júnior, não sei se ele vai ouvir a gente aqui, sobre a imputação, né? Onde Jesus, o nosso pecado, a nossa culpa, a dívida que eu tinha foi imputado em Cristo ali na cruz. Cristo levou o meu pecado ali na cruz, e quando eu aceito, quando eu me entrego a Cristo, a realidade da cruz passa a ser visível na minha vida. Exatamente. Não é? A consumação, não é? O que Cristo realizou ali na cruz passa a ser visível na minha vida, passa a ser podemos dizer, notado na minha vida, né? Eu recebo, na verdade, a oportunidade de uma nova vida em Cristo Jesus, não é? Vamos falar o segundo tópico aí sobre predestinados para filhos de adoção, não é? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinar, assim como a eleição, não é, se refere a uma escolha feita em Cristo, não é? A eleição é a escolha feita em Cristo, não é? Nós falamos que a eleição ela é cristocêntrica, não é? A eleição só é decorrente através do sacrifício de Cristo, não é? Nós somos eleitos em Cristo, amém? E a predestinação o destino de antemão, não é? Destinar de antemão, não é? Então a predestinação, a eleição, ela é decorrente em Cristo, né? Ela acontece em Cristo, e a predestinação ela é para os eleitos, né? Falando da predestinação e eleição e predestinação, a predestinação ela é para os eleitos em Cristo. Amém? A predestinação, termo grego, né, é traduzido como predestinar. É formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar.
e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, não é? E esse determinar antes se refere à eleição em Cristo. Sim. A igreja de Cristo está predestinada a receber os céus por eterna morada. Sim. A igreja de Cristo está predestinada. Exatamente. E quando nós falamos acerca da igreja, nós voltamos ao que nós falamos anterior, que a igreja em um todo, não o templo físico, mas a igreja, pessoas, seres, templos do Espírito Santo, que somos nós. Então é esse povo que ele elegeu, esse povo que ele predestinou para a salvação. Quem? A igreja de Cristo. Essa igreja é aquela igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que nós estamos caminhando nela, nós somos essa igreja, nós não viemos para a igreja, mas nós somos a igreja. Então, quando nós somos a igreja, nós somos salvos em Cristo Jesus, eleitos em Cristo e predestinados para obter a salvação e alcançar as mansões celestiais no tocante à vida pós-morte, a perdição e salvação. A igreja, ela está predestinada para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E nós vemos aqui, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias aí, em Romanos capítulo de número 8, versículo 29 e o versículo 30 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que a predestinação de Deus para os eleitos tem uma finalidade. Sim. É para que esses eleitos sejam salvos. Sim. Não é a predestinação de Deus para os eleitos, não é? É para que esses eleitos, não é, recebam a justificação, para que esses eleitos se identifiquem como a imagem do próprio Cristo, não é? Para que esses eleitos recebam a salvação, não é? Não existe dupla predestinação, uma predestinação para o céu e uma predestinação para o inferno. Não existe. A predestinação fatalista é antibíblica, né? Ninguém foi predestinado para o céu, não é? Ou aquele foi predestinado para o céu e esse foi predestinado para ir para o inferno. Não existe essa predestinação na Bíblia. A única predestinação bíblica é a predestinação dos eleitos. Sim, que irão receber da igreja. Os eleitos, a igreja de Cristo. Quem é a eleita? A igreja, não é? A noiva do Cordeiro, segundo João em Apocalipse. Não é interessante quando João fala assim: eu vi a noiva, não é, ataviada para receber o noivo, a eleita de Cristo, na verdade, não é? Então, a eleita, a igreja que foi predestinado, não é? Não há predestinação fatalista de que uns nasceram para receber a salvação e outros para receber o inferno, né? Para ser lançados no inferno, não. Mas aqueles que estão em Cristo já estão predestinados para receber a salvação. Essa é a predestinação bíblica. Exatamente. Quando nós olhamos para essa situação, nós passamos a entender que, primeiro, a igreja de Cristo, como igreja, ela deve andar em Cristo. Então, se ela anda em Cristo, já é o sinal de que ela é uma instituição voltada para Cristo. E sendo ela uma instituição voltada para Cristo, automaticamente ela já se torna uma eleita de Deus para alcançar a salvação. Ou seja, essa salvação, essa predestinação de Cristo, ela é uma predestinação para a igreja. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando de templo físico, nós estamos falando de pessoas. E qualquer um pode ser a igreja, qualquer um pode alcançar a salvação. Quando nós falamos sobre salvação, aí nós nos remetemos àquele personagem que estava no ato da crucificação de Cristo, que também estava sendo crucificado, e inclusive havia um outro do outro lado,
Então a Bíblia vai citar, vai mencionar que haviam dois seres, um do lado de Cristo e o outro do outro, para também ser crucificado. Mas, segundo a Bíblia, apenas um entrou no paraíso com Cristo e entrou no mesmo dia. Mas por quê? Porque ele se voltou para Cristo, reconheceu a Cristo como Salvador, e ali ele foi eleito em Cristo para alcançar a salvação. Então esse é o fundamento da predestinação de Cristo para aqueles que o escolheram ou o aceitaram como seu Salvador. Amém? Outro argumento que o pessoal, principalmente os calvinistas radicais, né? Eu não falo aqui de todos os calvinistas, mas os calvinistas radicais realmente que trazem uma distorção sobre eleição e predestinação, não é? Acerca de Judas, não é? Que ia trair Jesus, não é? Judas não estava predestinado a trair Jesus Cristo. Isso é um erro, não é? A pessoa afirmar isso. Não tem relatos no Antigo Testamento de que Judas, um dos 12, ia trair Jesus, não é? Mas tem relatos de que Jesus iria ser traído por alguém, que Jesus realmente iria padecer a morte de cruz. Essa é a predestinação. Cristo já estava predestinado. Foi uma escolha do próprio Deus. O próprio Cristo já teve essa escolha antes da fundação. Sim. Pela sua presciência, a capacidade de ver o futuro de antemão, né? de saber de antemão, não é? Então, Cristo já firmou essa escolha, né? Podemos dizer que Cristo já estava predestinado a morrer por nós, não que Judas estava predestinado a trair Jesus Cristo. Quando nós paramos para analisar esse fato, tem uma observação a fazer, que quando Jesus cita para Pedro, está chegando a hora de ser entregue, de ser crucificado, e me levarão e me crucificarão e tal. Aí o que Pedro diz? Pedro vai falar: não, Senhor, tu é o Filho de Deus. O que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então, qualquer um que der lugar, irmãos, qualquer um que der lugar ao inimigo, o inimigo toma conta. Qualquer um que der lugar ao diabo, o diabo toma conta. Assim como se você der lugar para Deus, também Deus cuida de você. Então, aí nós voltamos à questão do livre-arbítrio. Você pode escolher. Você tem esse direito de escolher, né? Não é uma coisa forçada. Eu sempre falo que para Deus a coisa tem que ser voluntária. Você tem que servir a Deus de coração. Não, vou servir a Deus porque o fulano falou, ou porque meu pai serve, ou porque eu estou na igreja porque minha mãe está na igreja, eu estou servindo a Deus porque meu pai me obriga a ir para ele. Não deve ser assim. Deve ser uma escolha. E através dessa escolha você se torna eleito, e através dessa eleição você é predestinado à salvação. Exatamente. Em Cristo Jesus, por meio de quê? Da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a salvação ela é cristocêntrica, que Cristo é o centro. E é em Cristo, por quê? Porque sem Cristo não há salvação. Não há salvação. Através do sangue dele nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Nós fomos escolhidos para morar na mansão celestial, onde a Bíblia diz que há essa cidade, e o próprio artífice ou o próprio construtor dessa cidade é Deus. Exatamente. Então, iremos lá. Nós vemos também o próprio Paulo, né? Capítulo de número 1, versículo de número 5, parte B, que foi da própria vontade de Deus, sim, não é? Dar ao homem a eleição, para que a eleição se cumprisse em Cristo, né? A salvação, ela veio do próprio Deus, partiu realmente do próprio Deus. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Deus já sabia que ali no Jardim do Éden o homem ia pecar, mas Deus já arquitetou também o seu plano de redenção. Não foi emergencial, podemos dizer, não pegou Deus de surpresa a queda do homem, não pegou de um dia que Deus não estava esperando, Deus desceu à terra e viu que Adão tinha pecado, não. Deus já sabia de tudo de antemão, pela sua presciência, a capacidade de ver todas as coisas antes
delas acontecerem. Então Deus já arquitetou todo o plano de salvação. Paulo fala em Efésios capítulo de número 1, versículo 5, parte B, que isso tudo, o plano de redenção para o homem, veio da boa vontade de Deus, pelo seu beneplácito, né? Que é a boa vontade. Veio da boa vontade de Deus que o homem retornasse. Olha só, abra a sua Bíblia também, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4 e o versículo de número 5, os irmãos vão entender realmente que tudo veio da vontade de Deus pelo grande amor de Deus. Já pensou se não fosse esse grande amor de Deus por nós? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4 e o versículo de número 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é por intermédio de Cristo, como o pastor falou, não vem das minhas obras, não vem, né? Paulo fala no versículo 8 e versículo 9, que a graça não é meritória, não é por obras, não é, mas vem unicamente de Deus, pelo grande amor de Deus. Não é? Deus te amou a ponto de arquitetar um plano infalível antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas. E ele consumou esse plano em Jesus Cristo, né? Falamos na aula passada que o capítulo de número 1 de Efésios, Paulo escreve do versículo de número 3 até o versículo de número 13, ele vai falar da ação do Pai no plano da redenção, vai falar da ação do Filho na consumação desse plano, e vai falar no versículo de número 12 e o versículo de número 13 de primeira carta de Paulo aos Efésios, né, capítulo de número 1, da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo confirmando em nosso coração, não é, o plano redentor de Deus através de Jesus Cristo. Nós somos eleitos em Cristo e somos predestinados à salvação. Amém? Então receba aí a Jesus Cristo na sua casa. Apocalipse diz, né, João fala que aquele que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e com ele eu vou cear. Jesus Cristo não é entrão, Jesus Cristo não é ditador, não é? Ele não vai te obrigar a você aceitar ele, mas ele vai te convencer através do Espírito Santo de Deus. E assim como você aceita e abre a porta para ele, ele entra e faz morada e há transformação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos sobre graça, nós até falamos em outra live passada, sobre a graça, que quando nós vamos falar de graça, o sentido que nós é o quê? O favor imerecido. É a graça, favor imerecido da parte de Deus. Mas que grande favor, que imenso favor, que favor incomparável que foi, porque o homem, ele não é merecedor de salvação, nós não somos merecedores, mas pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado e nos reconcilia com Deus, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e através da morte de Cristo na cruz do Calvário, então nós nos reconciliamos, ele mesmo, Cristo Jesus, nos reconcilia com Deus e nos faz, né, agora participantes dessa salvação por meio da sua morte. E só havia esse meio de salvação para o homem, não havia outro meio de salvação, só através da morte de Cristo na cruz do Calvário haveria ou há salvação para o homem, né? Porque não dizer há salvação para o homem, não há outro meio. A própria palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim é a morte, é a perdição, né? Em outras palavras, não somente a morte física, o escritor não está dizendo somente a morte física, mas a morte espiritual, né? Em vários textos da Bíblia, quando fala morte, a morte não somente a morte física, mas justamente a morte espiritual, que é a perdição total, não é isso? Então, Paulo ele nos ensina que nós não somos, vamos dizer assim, merecedores dessa graça de salvação, mas Cristo, pelo seu imenso amor que nos amou, nos faz aptos para entrarmos nessa salvação. Mas nós temos que estar o quê? Nós temos que ter o desejo
nós temos que ter a vontade, nós temos que ter, vamos dizer assim, almejar essa salvação, anelar por essa salvação, ter realmente a ardente expectativa de salvação em nosso coração. E essa salvação, esse desejo de alcançar essa salvação, ela me faz voltar para Cristo, ela me faz estar ligado com Cristo, ligado ao trono da graça, através da palavra, através do amor, através, da comunhão com os irmãos, através da obediência. Então tudo isso são condições para que eu alcance essa salvação. As pessoas falam, Jesus é bom e ele sabe, ou ele conhece meu pensamento, tudo. Jesus conhece todas as coisas, meu querido. Jesus conhece todas as coisas, porque ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. É onisciente por quê? Porque sabe de tudo. É onipresente por quê? Porque está em todos os lugares. E é onipotente porque tem todo o poder. Então ele sabe, conhece, entende todas as coisas, mas isso não me dá o direito de imaginar que Cristo não conheça ou não saiba o meu coração, ou o coração da humanidade, um coração pecaminoso, um coração porque o que nós vemos na maioria dos casos são pessoas que querem tirar um proveito da palavra, tirar um proveito da igreja, no sentido, por exemplo, eu estou na igreja, então se eu estou na igreja, eu estou salvo. A igreja física aqui, vamos dizer, mas a igreja que vai subir não é a igreja física, somos templo do Espírito Santo, E aí Paulo ali em Coríntios ele vai definir uma classe de pessoas, ele vai dizer, não erreis, nem os desvassos, nem os homicidas, nem os efeminados, nem os idólatras, essa classe, e todos aqueles que amam a mentira não entrarão, não herdarão. Então o cristão ele tem que ser diferente disso tudo, amém? Interessante que disso tudo ele não está só. Não. Paulo também vai falar que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Sim. A promessa é o Espírito Santo de Deus que te ajuda, não é? Você não vence as adversidades, você não vence os desejos pecaminosos sozinho, é o Espírito Santo. Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 até o versículo de número 24, 26, 28 também, vai falar que o Espírito Santo de Deus produz no crente, no eleito por Cristo, aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que passou pela regeneração, recebeu o Espírito Santo, ele produz fruto, frutos que agradam a Deus, frutos que glorificam a Deus, Vamos lá, abra a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número... Posso ler aqui, irmão? Pode, 22 até o 26, pastor. Olha só. Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai falar, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória. E aí ele vai falar irritando uns aos outros, com invejas, ou outras coisas mais que acabam trazendo a dissensões e contendas entre as pessoas. Eu acho que o ser humano, e principalmente o cristão, é claro, pesa sobre o cristão isso, porque o cristão ele conhece a verdade, o cristão ele conhece a palavra, então pesa sobre o cristão, aquele que serve a Cristo, que é entendedor, conhecedor da palavra, pesa essa responsabilidade dele ser aquela pessoa que ele vai trazer sempre a paz, sempre o amor, ele vai sempre proferir palavra, porque ele é eleito de Deus, ele é escolhido por Deus para isso, ele é escolhido por Deus para alcançar a salvação, é claro, mas o seu fruto, o fruto que ele vai produzir é um fruto bom, é um fruto agradável, e não uma coisa que vai trazer uma decepção sobre aqueles que o ouvem, sobre aqueles que o rodeiam. Esses dias nós estávamos falando justamente sobre a empatia que o cristão ele pode trazer sobre a vida das pessoas. Há pessoas que não suportam, porque o fulano é insuportável realmente. Eu sou crente, ele se acha
o super. Não, nós temos que ter humildade, nós temos que entender e conhecer que o que nós temos que produzir são frutos bons. Temos que ser longânimos, temos que ser benignos, temos que ser amáveis, nós temos que ser temperados, vamos dizer assim, temos que ter temperança, temos que ter, sobretudo, o amor. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo número 13, ele vai definir sobre o amor, e ele fala sobre diversas coisas. Ele diz, ó, ainda que eu tivesse bens e distribuísse aos pobres e desse todas as minhas fortunas e não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. Então, o homem precisa entender, conhecer e ter o amor no seu coração. Então, um dos pontos, não é, da predestinação é a adoção de filhos, não é? O próprio Deus nos adota, não é? Assim como nós estávamos falando que nós temos o Espírito Santo de Deus da promessa, não é? O Espírito Santo da promessa, que já foi prometida no Antigo Testamento. Joel já profetizava sobre o Espírito Santo de Deus, não é? E Paulo fala que esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, não é? Um prazer imenso, né? O subtópico de número 3 do tópico de número 2 da lição vai falar sobre os privilégios da adoção, não é? E no finalzinho aqui vai falar, né, que um dos privilégios da adoção aos eleitos é a imagem de Cristo, é nos tornar assim como Cristo é, não é? O crente se tornar, interessante que eu estava lembrando do Antigo Testamento, onde Deus falava com o povo de Israel, esse povo vai ser conhecido pelo nome do Senhor, não é? A pessoa olha para o crente e deve ver Cristo no crente. A pessoa olha para um cristão e deve ver Cristo nos atos, Cristo no falar, Cristo no agir, não é? Não mais aquela velha pessoa, não mais aquele velho homem, né? A velha natureza, como está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, não é? Que os eleitos de Cristo parecerão com Cristo. E o próprio João em Apocalipse também vai dizer que eles passam a ter uma nova identidade, foi dada uma pedra branca, né? E naquela pedra o nome está escrito e só a pessoa que recebeu a pedra sabe aquele nome. É uma nova identidade. Estamos predestinados, eleitos em Cristo, estão predestinados a receber um novo nome, uma nova identidade, não é? Um novo parecer. Amém? Também a redenção em Jesus Cristo e a remissão dos pecados, não é? Restabelecer a comunhão com o pecador, dando o direito de clamar Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo de número 6, é onde aqui temos para comentar um pouquinho, né? O Espírito Santo de Deus, que um dos privilégios da adoção é essa de poder ter intimidade com Deus. Não é? Você tem intimidade com Deus, não é? O termo Abba é um termo que vem do aramaico, né? Que significa pai, junto com o termo também usado no hebraico, né? O termo pai usado no hebraico denota intimidade com Deus, papai, paizinho, não é? É o termo que demonstra intimidade, e isso é um grande privilégio da adoção. Sim. Ter intimidade com Deus, estar próximo de Deus, você poder contar com Deus em assuntos pessoais e Deus também contar contigo em assuntos pessoais. Vemos no Antigo Testamento 2 homens que passaram por uma intimidade muito grande, Abraão, Moisés, não é? Íntimo com Deus, de poder ser amigo de Deus contar os próprios planos, né? Deus contou para o próprio Abraão. Deus disse, eu esconderia alguma coisa, né? Meu amigo Abraão, não esconderia de forma alguma. Então, quando nós falamos sobre isso aqui, nós temos também o privilégio de quê? De ser transferidos, né? Transferidos, isso na glória, de servos para filhos. De servos para filhos. E de filhos, automaticamente herdeiros da graça de Cristo. E essa da graça da salvação, né? E esse privilégio era apenas de quê? De Cristo, Filho de Deus.
mas agora nós também somos filhos por adoção, e com isso somos co-herdeiros com Cristo de todas essas maravilhas que Deus tem preparado para os seus antes da fundação do mundo, porque não tem como medir o tempo de Deus. Não tem como, Deus é eterno. Deus, ele é eterno, ele é para frente, para trás, para o alto, para baixo, ele é o todo no universo. Então vamos dizer assim, então Deus já sabia, já conhecia, já entendia todas as coisas. No plano da redenção, Deus já tinha o plano de enviar o seu Filho ao mundo, para que salvar a humanidade, até porque, como nós falamos, o homem em si, a salvação não poderia vir de homens. Então, Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, que não vem de vós, meu filho, pode... Sossega aí que não vem de vocês não, a salvação vem de Cristo, através dessa graça salvadora. Ele acaba morrendo na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia. Com isso você tem o privilégio de dizer que é salvo nele, em Cristo. O homem por si só ele não consegue alcançar a salvação, só em Cristo. Por isso que Jesus ele vai dizer lá, quando ele estava com os discípulos, lá em João capítulo 15, ele vai dizer, olha, sem mim nada podereis fazer. Então, é em Cristo e é com Cristo. Amém? Exatamente. E um dos privilégios também da adoção, não em Cristo Jesus, é o de ser participante das promessas a Abraão. Sim. Abraão foi o homem que Deus escolheu a descendência de Abraão, não é? E adotou realmente Abraão e a sua descendência, não é? E através da fé, nós também somos participantes da mesma promessa, o povo escolhido, o povo eleito. Olha só, 1 Pedro escreve, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, Pedro diz assim, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é escolhido, nós temos o privilégio de ser o povo escolhido, participantes da mesma promessa feita a Abraão, a promessa de salvação, a promessa de adoção, não é? Sim. E nós somos participantes, um dos privilégios da adoção em Cristo Jesus, e foi para todos. Aqui é onde o ponto que devemos sempre bater. A eleição é para todos, não é sim para um grupo, não é para determinada denominação, não é? Não existe homem ou doutrina, não é? Ou denominação que pode colocar outro fundamento a não ser o que já está posto. O princípio da salvação e da eleição é Cristo Jesus. O homem é salvo através de Cristo, não de regras e de fundamentos criados por homens, né? Alguns dizem, né? Algumas denominações gostam de fundamentar uma outra regra, falar, não, se você não participar da minha denominação, você não é salvo. Se você não estiver enquadrado dentro do meu ministério, você não é salvo. Não existe outro fundamento a não ser Cristo. Por exemplo, há denominações que, se eu faço parte dela e porventura eu não mais quiser fazer parte dessa denominação e eu porventura sair dessa denominação, eu sou excomungado dali e não mais tenho direito de salvação. Não mais. Não mais vou ter esse direito de salvação. Não, perdeu a chance, vamos dizer assim, você perdeu, acabou, não tem mais chance para você. Mas a salvação em Cristo não é assim. Não, de maneira nenhuma. A salvação em Cristo não é assim, depende de que nós nos voltarmos para Deus. Eu posso ser o pior que for, mas se eu me voltar para Deus, arrepender dos meus pecados, porque a salvação empreende um arrependimento total das práticas tortuosas de vida, das concupiscências da carne, e me voltando para Deus. Então eu me torno esse eleito, né? E como eleito eu acabo sendo predestinado para essa salvação, que é a salvação da igreja em Cristo Jesus. Não há salvação para outro povo que não para a igreja de um modo geral. Igreja, né? Exatamente. Igreja não é só a Assembleia de Deus do Brasil. Não, igreja não é denominações, não são denominações. Igrejas não são denominações. Poderia, mas não, a igreja não é denominação.
Haja visto que Jesus ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não contra a denominação A ou B, não. Jesus ele exclama que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e a igreja é uma instituição de poder, a igreja é uma instituição de autoridade do céu, a igreja é uma instituição, né, vamos dizer assim, que pode libertar o ser da escravidão, do vício, da bebida, da droga, da prostituição, da imoralidade, dos costumes maléficos, e trazer, mediante o conhecimento da verdade, a um estilo de vida diferente. Aí entra a situação da metanoia que nós falamos. Fulano tem uma mudança de vida e volta, né? Acaba se voltando para Deus, e através desse voltar-se para Deus alcança a salvação. E isso, se ele continuar servindo ao Senhor. É igual nós falamos, não é aceitei Jesus há quanto tempo? Aceitei Jesus há 50 anos atrás e agora não, mas eu conheço a Bíblia, né? Então, às vezes a gente conversa com as pessoas, não, tô aí, né? Eu conheço a Bíblia e tal, eu cantei no conjunto, eu tocava, isso e aquilo, eu pregava o evangelho, mas deixou. E quando você deixa, você também deixa de ser participante dessa graça, da graça da salvação. Lá o próprio Jesus, abre aí, pastor, Mateus 24, 13, se eu não me engano, vamos conferir. O próprio Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo, é aquele que perseverar, não é? João também, Apocalipse, fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Paulo diz em Coríntios também que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então há realmente, não é, a possibilidade daquele que tem a salvação perder a salvação. O crente deve estar vigilante. Jesus Cristo contou a parábola das 10 virgens, não é, onde 5 estavam desapercebidas. Sim. Então o crente ele deve estar apercebido. Sim, a palavra aqui vai dizer o seguinte, Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso daqui é óbvio em toda situação, que só é vitorioso quem chega até o final. Não existe uma vitória para quem vai até o meio. Não existe vitória para quem vai até a metade do caminho. Se eu tenho um percurso para percorrer, eu só vou alcançar a vitória, só vou ser considerado vencedor se eu for até ao fim, sim ou não. Se eu for até o meio, eu fui até o meio, então não, é até o fim. Isso é óbvio. É óbvio que nós tenhamos essa convicção de que aquele que perseverar até o fim, ele vai alcançar a salvação. E eu acho muito interessante, dou muita ênfase à palavra de Deus, porque eu estava até comentando com um amigo hoje, que a palavra do Senhor, ela tem que ter crédito. Por quê? Porque Jesus, havia uma promessa de que viria o Messias, o Salvador da humanidade, certo? Messias nasceu, Jesus. Havia a história de que Jesus iria padecer, padeceu. Havia a história de que ele iria morrer, morreu. Havia a história de que ele iria ressuscitar, ressuscitou. E há a história de que ele vai voltar. E ele vai voltar em nome de Jesus. A história nunca mentiu. Vai buscar acerca dele a história bíblica, as escrituras sagradas sempre falaram e sempre irão falar a verdade nua e crua, vamos dizer assim. Exatamente. E o último ponto aqui dos privilégios da adoção, para nós pularmos para o tópico de número 3, está lá em Tito 3,7, que é a oportunidade da vida eterna. Aqueles que, um dos privilégios da adoção, nós falamos sobre algum dos privilégios, ter intimidade com Deus, participar da promessa feita a Abraão, conhecidos pela fé como filhos de Abraão, filhos da promessa também, e também participar da vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 3 até o versículo 7, eu vou ler, os irmãos prestem atenção, diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados,
servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, olha só o amor de Deus onde entra, não é? Quando nós estávamos perdidos, extraviados, nós estávamos nas nossas próprias concupiscências, imoralidade, aí veio o amor de Deus, não é? Deus não deixou de amar o ser humano, mesmo o ser humano numa posição que desonrava a Deus, não é? Nosso Salvador para com os homens, né? Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha só o grande privilégio, Jesus nos tirou, né? Paulo fala lá em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13, que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou da imoralidade, nos tirou do pecado, não é? E nos deu uma nova vida e nos deu o privilégio da adoção de filho. Sim. Que nos leva à salvação. É um grande privilégio o crente receber a salvação. O pecador que foi regenerado, o pecador que passou por uma transformação e hoje está apto em Cristo ou está a caminho da salvação. Essa é a predestinação para os eleitos, não é? A predestinação para os eleitos em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que perseveram em Cristo. Existe uma predestinação para eles que é a morada eterna no céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos sobre essa predestinação, nós voltamos a frisar sobre ela ser condicional. Ela é sempre condicional. Ela não é incondicional. Por exemplo, não, eu posso aprontar o que eu quiser e eu vou galgar, mesmo assim eu vou galgar os degraus da salvação e vou chegar lá. Não há salvação sem arrependimento e não há arrependimento sem reconhecimento de pecado. Eu reconheço que sou pecador, através desse reconhecimento eu me arrependo desses pecados e me volto para Cristo. E esse arrependimento ele tem que ser um arrependimento verdadeiro, sincero. Não é aquele arrependimento que o fulano se arrepende e pratica. Se arrepende e pratica. Me arrependi. Não, se arrepende e pratica. Não é isso. Então, quando o cristão ele realmente se arrepende e se volta para Cristo com o coração quebrantado, com o coração voltado para Deus, aí Deus estende a sua graça salvadora sobre a vida dele e trazendo vamos dizer assim, ele para perto, reconciliando, trazendo de volta como amigo, trazendo de volta como alguém, resgatando do lamaçal, da situação perdida, trazendo para a luz, trazendo justamente para o aconchego da luz e da salvação, e com isso trazendo também para o refúgio, não é? Então nós vemos que é isso que Jesus ele veio fazer em nossas vidas, trazer essa salvação por meio de quê? Da sua morte, por meio da sua morte. Exatamente. E a própria palavra de Deus diz: sem derramamento de sangue não haveria salvação. Era necessário que alguém derramasse esse sangue para remir, para cobrir, para lavar os nossos pecados e nos fazer herdeiros dessa salvação, alcançando aí de Deus o privilégio de entrar na graça da salvação, entrar no céu. Quando nós falamos acerca dessa predestinação e da eleição, só há essa eleição e essa predestinação se de fato eu, homem, quiser entrar no céu. Se eu não quiser, não é algo obrigatório. É justamente ao contrário do inferno. Por quê? Porque ninguém quer entrar no inferno, ninguém quer ir ao inferno, ninguém quer ir ao inferno. Nem os próprios demônios, eles querem ir ao inferno. A Bíblia vai falar sobre os demônios que haviam
estavam em um rapaz, e quando Jesus chega naquele lugar, que os demônios vão até ele, pedem a ele que não lancem eles, né, lá, mas que permitem, então, porque eles sabem qual, né, aí eles foram entrar nos porcos com permissão de Cristo, então eles sabem como que é lá. Então, mas para ir para lá não é obrigado o fulano querer, o fulano vai sem querer, para o céu só se quiser, mas para o inferno não é preciso querer, vai na marra, porque o inferno é prisão, e prisão, fulano não vai porque quer. Ninguém se dirige à prisão por conta própria, não, vai à prisão levado, manietado, não é isso? Então é dessa forma que funciona. É aquela, né? A escolha isso, foi dada a cada um, mas a consequência da escolha não foi dada a quem escolher. Né? Eu não posso escolher a consequência daquilo que eu optei. Porque aí já é justamente a consequência. Por exemplo, a escolha eu tenho de servir a Cristo ou não, mas a consequência disso não cabe a mim, não cabe a nós. É como se, vamos fazer aqui uma metáfora, né? Vamos fazer uma analogia. Uma analogia aqui, perdão. Se eu andar na chuva, eu vou andar na chuva, eu estou aqui, está chovendo, eu estou aqui debaixo da cobertura e tal, e se eu andar na chuva, a consequência é que eu vou me molhar. Sim ou não? Vou estar molhado. Então, essa foi consequência de quê? Da escolha que eu fiz. E essa consequência eu não posso mudar. Ela vem, ela virá de toda forma. Não é isso? Então, da mesma sorte, a pessoa que escolhe servir a Deus ou não. É uma escolha do homem servir a Deus ou não. Porém, a consequência vem. E essa consequência ela é inevitável. E diferente de alguns pensamentos, né, que essa escolha que Deus me deu a oportunidade de ter essa escolha, que diminui a soberania de Deus, que diminui o poder de Deus, que não é Deus que controla e nem determina, né, de maneira nenhuma é dessa forma. Isso torna Deus muito maior do que aquilo que eu já sei dele, muito mais misericordioso daquilo que eu experimentei dele. Isso torna Deus muito bom, além daquilo que eu já conheço, que ele é bom. Não é? Então isso simplesmente exalta a Deus, de dar hoje a oportunidade para você, a escolha para mim, não é? A oportunidade de escolha. Isso torna Deus mais magnífico, gracioso, bondoso, misericordioso, não é? Isso dá muito mais, ou até mesmo torna Deus muito mais grande, excelente, né? Exatamente. Então, é isso que ele é realmente. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos dessa forma. Então, como nós já falamos, não há de forma alguma dupla predestinação, eu estou predestinado para a salvação, o fulano está predestinado para a perdição, ou eu estou predestinado para a perdição e fulano está predestinado para a salvação. Independente dos atos que eu cometer, das coisas que eu fizer, eu estou predestinado para a salvação. Ou independente dos atos que A ou B fizer, está predestinado para a perdição. Não, isso é a minha escolha. No final, eu saberei se estou aprovado ou não. Porém, eu tenho noção de quê? Do que eu estou plantando. O que eu estou plantando na minha caminhada? Como que eu estou trilhando essa caminhada? O que eu estou procurando fazer? Qual é o meu pensamento acerca do próximo? Qual é o pensamento acerca de Deus? Como que eu posso amar o próximo? Qual é a minha, vamos dizer, o meu modo de vida com o meu semelhante? Qual é o meu modo de vida com a minha família? Qual é o meu modo de vida com os meus amigos, com aqueles que estão ao meu redor e com aqueles que estão distantes? Será que realmente eu sou essa pessoa que posso ser considerado ou chamado eleito de Deus? Ou será que eu sou aquela pessoa que não sou considerado essa pessoa que será eleita e escolhida por Deus para entrar no céu? Então eu tenho que fazer por onde? O dever do cristão é esse, é justamente fazer por onde entrar no céu. Por quê? Porque é real, é um lugar, é real, e nós estaremos lá em nome de Jesus. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade
e de definir o destino dos crentes estava estabelecido, né? Efésios 1, 4 e 5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, como nós falamos no princípio, ao contrário, já era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, não é isso? 2 Tessalonicenses 2 e 13 e 2 Timóteo 1 e 9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos de prover a salvação. O amor de Deus, João 3,16, 1 João 4, 10 e 19, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, 29, que já foi lido, e Efésios 1, do 4 ao 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. É o que nós falamos no princípio. Não é por força, nem por violência. Não é dessa forma. Mas é por vontade. Eu tenho o desejo de me aproximar de Deus. Eu quero ser aquela pessoa que o brilho de Deus reflete na minha vida. Que realmente a pessoa olha para mim e diz: é uma pessoa boa, é gente do bem, é gente que faz o bem, é gente que pratica o bem, que anda segundo os frutos que a Bíblia realmente fala do cristão. Então isso é bom, isso é agradável ao nosso coração, e Cristo se agrada disso, e partindo desse princípio, tudo isso é para que o nome de Cristo seja glorificado. Não é para que obtenhamos glória, obtenhamos algum favor, não. Tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Exatamente. E essa redenção, como já foi mencionado, foi um plano antes da fundação do mundo. Deus já amou o ser humano de uma forma tão grande que, com a sua presciência, ele orquestrou e planejou toda a redenção. O homem pecou, o homem cai, o homem erra, mas Deus ele já planejou tudo por antecipação, em resgatar o homem, em trazer o homem por amor. Olha só como foi mencionado, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9. Olha só o que Paulo diz a Timóteo: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então a minha eleição, a sua eleição, foi através de Cristo Jesus, foi através do sacrifício de Cristo, e foi um plano orquestrado pelo próprio Deus antes da criação do mundo. Deus já te amava. Olha só que privilégio, olha só que prazer, Deus, o próprio Deus, já me amou antes de eu ser concebido, antes de eu existir, ou antes do ambiente que eu vivo ser criado. Deus já me amou a ponto de: não, meu filho vai descer, meu filho vai morrer pelo irmão Adriano, pelo pastor Manuel, e vai resgatar eles, porque eu os amo. Exatamente, aí é onde cai por terra a questão da predestinação, de uns para a salvação e outros para a maldição, conforme a própria vontade de Deus. Cai por terra. Por quê? Porque se houvesse tal coisa, não precisaria Cristo ter morrido, não precisaria. Não, fulano vai morrer e vai para a perdição, fulano vai morrer e vai para a salvação. Eu escolho esses para mim e esses aqui, como se houvesse aqui, vamos aqui botar assim, como se houvesse uma sociedade entre o mal e o bem aqui. Não, tantos para você outro para mim, para você outro para mim, para você. Não é assim que funciona. É condicional. Cristo morreu a seu tempo por todos os pecadores, para que alcance essa salvação, para que eu alcance a graça da salvação. Ele me dá esse privilégio de alcançar a salvação por meio dessa morte de Cristo. Se ele não houvesse morrido na cruz do Calvário, eu não alcançaria a salvação, porque eu não tenho poder para salvar a mim mesmo. Eu preciso de um remidor, preciso de um salvador, E aí entra
a Cristo como aquele que morreu na cruz para me salvar, e aí me sela com o Espírito Santo. Eu tenho um selo do Espírito Santo, que é o penhor dessa salvação. Exatamente. E aí eu vou alcançar a salvação se eu estiver, né? A garantia de que eu entrarei nesse repouso eterno, em nome de Jesus, que nós entraremos para a honra e glória do nome do Senhor, tudo para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas, para que Deus seja enaltecido e exaltado por meio das nossas vidas. Não buscamos glória, não buscamos de forma alguma reconhecimentos, não. Nós estamos apenas ministrando a palavra de Deus segundo o nosso entendimento e o nosso conhecimento, a fim de que o nome de Deus seja glorificado, a fim de que Deus seja glorificado através das nossas vidas e através da palavra, também trazendo um esclarecimento aos irmãos acerca do assunto que nós discorremos hoje, em nome de Jesus. A condição é: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Essa é a condição para fazer parte dos eleitos. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você que ainda não é crente, você que ainda não é cristão, eu não estou te chamando para ser evangélico, eu não estou te chamando para ser assembleiano, não estou te chamando para ser católico, eu estou te chamando para ser cristão, não é? A salvação vem somente por intermédio de Cristo Jesus, e a condição é essa, não é? Invocar, me arrepender, não é? Ter um novo estilo de vida diante de Deus, deixar que Cristo me molde através do Espírito Santo de Deus. Então deixa Jesus Cristo tocar no seu coração, entrar no seu coração, entrar na sua casa e fazer morada, e faça parte dos eleitos através do sacrifício de Jesus Cristo, e tenha sobre a sua vida a predestinação. Amém. Exatamente. A eleição vem por intermédio de Cristo, e a predestinação é somente para os eleitos, não é? A predestinação só se refere à salvação, não é? A predestinação não é dupla, como já foi falado, não é um nasceu para morrer e os outros nasceu para continuar vivo, não. A predestinação se refere somente à salvação, aos eleitos em Cristo Jesus. Amém. Olha só o que diz aqui a nossa conclusão, achei interessante. Diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade e receber filiação divina e a desfrutar todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, há uma condição: crer e perseverar, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que perseverar, aquele que crê, aquele que invocar, aquele que clamar, aquele que acreditar, aquele que tiver a fé firmada em Cristo Jesus, esse vai alcançar a salvação. De outra forma, aquele que não tiver firmado na rocha, não tiver voltado para Cristo, não tem como adquirir a salvação, porque a salvação só em Cristo. Voltamos novamente ao ponto de fazer os irmãos entenderem a base, o início. Isso, porque, a base. Porque se não for Cristo, não tem salvação. Não tem, porque Ele é o Salvador da humanidade. Se Ele é o Salvador, há aí algumas seitas que dizem: não, Jesus foi só um profeta. Verdade, Jesus foi um profeta. Foi um profeta. Foi um profeta. Jesus foi só um homem que... Sim, Jesus foi um homem também, né? Mas Jesus é Deus, e Jesus é Salvador da humanidade, e nos elegeu e nos predestinou para entrarmos na glória celeste com Ele e sermos co-herdeiros com Cristo das maravilhas que Deus preparou para o seu povo. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante, que ele diz que subiu lá ao terceiro céu. Ele diz: olha, lá eu vi coisas inefáveis, né? Que são coisas que nem o olho viu e nem o ouvido ouviu, e não chegou ao entendimento de nenhum ainda, as coisas que estão preparadas para nós. Então, vamos fazer o esforço para entrar lá, fazer parte, né? Para os eleitos, para aqueles que Deus predestinou. Então, é isso que nós temos a falar para os irmãos, né, nessa nossa lição de hoje, em nome de Jesus. Que os irmãos possam aí continuar acompanhando as nossas lives. Hoje nós começamos um pouco tarde, mas em breve nós iniciaremos mais cedo aí. Vamos marcar para nós iniciarmos mais cedo, para ter o melhor aproveitamento e todos os irmãos acompanharem.
Em nome de Jesus, quero louvar a Deus pela vida do irmão Adriano, que esteve conosco aqui mais uma vez. Que Deus venha abençoar todos os irmãos que acompanharam, os amigos aí que acompanharam, em nome de Jesus. Nós estaremos sempre orando por você, pela sua família, pela sua vida, para que Deus assim te conceda graça, te conceda misericórdia, te conceda muitas vitórias e boas realizações, em nome de Jesus. Amém. Continue conosco, compartilhe as lives, né, que estamos realizando, comente, alguma dúvida pode perguntar no campo dos comentários. A próxima lição, a lição de número 4, né, nós estamos na revista da CPAD, a lição adultos, né, a lição de número 4 nós vamos estudar a iluminação espiritual do crente, não é? Então, todo crente que tem o Espírito Santo de Deus, Deus revela a graça dele e o maravilhoso propósito dele através do Espírito Santo de Deus. Então, é necessário o Espírito Santo de Deus na nossa vida para iluminar realmente os propósitos, os mistérios de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então, nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram conosco, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Nós iremos orar para nós encerrarmos, assim como nós iniciamos com oração, nós iremos também terminar com uma oração em nome de Jesus, amém? Você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, se você puder orar nesse momento, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela a sua família, pelas nossas vidas, pelo trabalho, pela a comunidade de modo geral, pelas autoridades. Vamos orar nessa noite, pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê graça, nos dê uma boa noite de sono tranquila, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, Pai querido e amado, em nome do Teu Filho, Senhor, nós aqui estamos reunidos. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai querido, aqueles que acompanharam essa live, meu Deus, nessa noite. Deus dando vitória, guardando a família, meu Deus, abençoando os projetos do coração, realizando sonhos, meu Deus. Ó Senhor amado e querido, em nome de Jesus Cristo, livrando das enfermidades, meu Pai. Pai amado, Tu és o Deus que sara, que cura, que liberta, que salva, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos nessa hora, abençoa, meu Deus querido, esta cidade, meu Deus, de Planaltina do Goiás, meu Pai, dando, meu Pai querido, um sono tranquilo aos Teus, meu Pai, tranquilizando, meu Pai querido, aquele, meu Pai, que está aflito, Senhor, nessa hora. Deus, em nome de Jesus, conforta o coração daquele que está de luto, meu Pai, nesse momento, dando, meu Pai querido, alívio, Senhor, e da dor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Senhor, e nos dá vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Deus abençoe o irmão Adriano. Amém. Em nome de Jesus. Deus continue dando vitória e que você possa compartilhar esses vídeos. Em nome de Jesus, nós seremos gratos por essa ação da vossa parte. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.